Meu nome é Diego, bem-vindos ao canal Santista de Sampa. E você, torcedor, está sendo feito de otário. Eu estou sendo feito de otário. Todo mundo é um otário. Todo mundo que gosta do Santos é um otário. Enquanto tiver na presidência o Marcelo Teixeira, enquanto tiver a NR Sports lá, enquanto tiver essa porcaria desse jogador Neymar no Santos, a gente vai ser feito de otário, tá? Então, bem-vindos aí ao Santista de Sampa, tá? Quem quiser se inscreve, quem não quiser também só fecha o vídeo, porque eu vou falar mal do Neymar, vou falar mal do pai, vou falar mal do Marcelo Teixeira. Se você não compactua com esse tipo de opinião, pode ir para outro vídeo, para outro canal que faça isso de uma forma que te agrade, tá? Porque, cara, eu acho que eu cansei, né, de tentar dar uma chance, de tentar torcer, de tentar, de alguma forma, ver um lado bom das coisas, né? Enquanto essas três figuras, Marcelo Teixeira, Neymar pai e Neymar, estiverem no Santos, o Santos vai ser essa bagunça. A não ser que nada mude, o Santos vai ser essa porcaria que tá. Foi vazado aí um contrato do Neymar, né? Que o Marcelo Teixeira fez, prorrogando ali a dívida que ele já tinha feito do primeiro contrato. E caso ele não seja reeleito, essa dívida tem que ser paga pelo próximo presidente ali à vista. Se ele for reeleito, né, a dívida vai se prolongando aí. Ah, e detalhe, nessa dívida ainda foi penhorado ainda um dos CTs do Santos, né? Os CTs Meninos da Vila. É ruim isso? Porra, claro que é ruim você estar onerando o clube, você tá colocando a imagem do clube lá embaixo, o que já seria caso de impeachment para o presidente Marcelo Teixeira, com todas essas negociações que ele faz, com todas essas mirabolâncias que ele faz. E aí, ontem, né, na segunda-feira, teve a votação do Conselho do Santos para aprovação ou não das contas do clube. Na maioria de votos foi aprovadas as contas, tá tudo bem, tem vários vídeos aí na internet, né, dos conselheiros tentando explicar o inexplicável. E o presidente Marcelo Teixeira tem ali a maioria dos votos em uma reeleição, né, que vai ter aí, em uma eleição no final do ano aí que vai ter, ele vai ser reeleito com certeza, porque ele tem a maioria dos votos, porque ele é o Deus Salvador da Pátria, ele é o cara que trouxe o Neymar, ele é o cara que tirou o Santos da Série B, porque essa é a porcaria do discurso. E aí, junto com isso, tem a NR Sports, né, junto com o Neymar pai, empresário, bom se lembrar disso, né, ele é um empresário. E aí muita gente fala assim, não, porque o Neymar pai ama o Santos. Cara, não duvido, né? Pode gostar do Santos, pode amar o Santos, mas ele ama muito mais o dinheiro que entra na conta bancária dele. Então, na negociação com o Santos, ele se aproveitou desse amor dele para com o Santos, desse amor do Santos, enfim, e fez esse tipo de negociação onde com certeza prejudica o time, o clube, né, de várias formas. E o Neymar, cara, eu fui muito a favor da volta do Neymar. Acho que não tinha um santista que não era a favor. E eu sempre falava que ele deveria voltar para o Santos, mas eu queria ele inteiro para jogar. E a gente tem um jogador mimado que escolhe os jogos. A gente tem um jogador... vamos usar a frase do Diniz, aí a palavra que o Wagner Diniz fala, né? Perninha, que escolhe os seus jogos, né? Tá tendo aí um controle de carga, porque ele precisa usar o Santos, usar da imagem do Santos para ir para a seleção brasileira, que é o sonho dele. O sonho dele não é jogar no Santos, o sonho dele não foi voltar para o Santos, o sonho dele não foi ajudar o Santos, o sonho dele foi voltar para o Santos para se condicionar para a seleção brasileira, que isso me deixa puto da vida. Eu acho que ele teria que ter voltado para o Santos com vontade de jogar para o Santos. Consequência é a seleção brasileira por ter feito um bom trabalho no Santos, e não é o que acontece. Ele só está usando o Santos para ir para a seleção brasileira. Quem me garante, ou quem garante, quem consegue garantir, se você consegue dar um outro tipo de explicação, coloca aqui nos comentários. O que garante que o Neymar vai jogar bem ou mal, né? Ou vai ter vontade de jogar no Santos depois da convocação, né? Depois que sai a lista da final para a Copa do Mundo. Ele indo para a Copa do Mundo ou não. Vamos supor, sai a convocação, ele foi convocado. Quem garante que ele vai entrar em campo? E o medo de se machucar e não ir para a Copa do Mundo? Vamos supor que ele não seja convocado. Quem garante que ele vai entrar em campo com cabeça para ir para jogar no Santos? Porque é um menino mimado, é um menino que não consegue pensar, é um menino que não consegue agir por ele mesmo. Ele sempre tem que estar alguém passando a mão na cabeça dele. E, cara, é um jogador que o Santos paga um puta de um salário, o salário feito errado pelo Marcelo Teixeira,
um baita de um salário feito pela NR Sports, que é o pai do Neymar, por isso que eu digo que ele é um empresário, então a gente tem que ter isso em mente muito bem, porque o empresário ele só visa lucro, tá? Ele quer sim o bem do clube, ele quer sim o bem das suas empresas, mas é lucro. Se não tiver lucro, não vem. Simples assim. Então o Neymar ele recebe uma grana enorme do Santos. Ele gosta do Santos, ele tem amor ao Santos? Tem, cara, não duvido. Da mesma forma que o Marcelo Teixeira, tá? Eu acho que o Marcelo Teixeira gosta do Santos, eu acho que o Marcelo Teixeira ama o Santos, mas é incompetente. O Marcelo Teixeira é incompetente, não serve para gerir o Santos, da mesma forma que eu acho que o Neymar, infelizmente, por mais que ele quisesse que ele tenha a volta, que eu quisesse a volta dele no início do ano, no ano passado, enfim, o Neymar só está prejudicando o Santos, porque o técnico hoje, o Cuca, né, já passou o Vojvoda e tantos outros. Mas o Cuca, por exemplo, ele precisa ter 2 times em mente. Um com o Neymar e um sem o Neymar. O Santos, se não me engano, tem 13 jogos até a paralisação da Copa. O Neymar não vai jogar em gramado sintético. Não vai jogar jogos fora da Vila Belmiro. Não vai jogar na estreia da Sul-Americana agora. Então ele escolhe os jogos porque ele precisa se condicionar para ir para a Copa. Ele precisa dar o sangue nos treinamentos para ir para a Copa. Ele não faz isso para jogar no Santos. Ah, mas o Neymar salvou o Santos do rebaixamento ano passado? Porra! Eu acho que ele ganha para isso, né? Comenta aqui embaixo se eu estou errado, mas eu acho que ele ganha para jogar no Santos. E eu acho que ele ganha para estar no Santos. Eu acho que existe um contrato, né, de colaboração entre as partes, entre Santos e o Neymar, né? O nosso menino Ney, nosso menino de ouro, perninha. Eu acho que, cara, e o que aconteceu ontem, né, na votação do Conselho do Santos para aprovação ou não das contas do Marcelo Teixeira, deixa bem claro o que vai acontecer nas eleições do final do ano. Marcelo Teixeira vai ser reeleito. Marcelo Teixeira conseguiu ser reeleito, né? Aquela cláusula de contrato que ele fez junto com a empresa do Neymar, e que parabéns, hein, Neymar pai, que penhoraram ali o CT Menino da Vila para as dívidas do Santos. Se o Santos não conseguir pagar, tem ali a penhora, né? Então esse é o amor que o Neymar demonstrou ao Santos, esse é o amor que o Neymar pai demonstrou ao Santos, esse é o amor que o Marcelo Teixeira demonstrou ao Santos. Cara, acho que já deu, né? Muito bom a vinda do Neymar, traz patrocinador, traz visibilidade, mas, cara, ela manda o clube assim para um lugar que nem uma SAF resolve. Uma SAF vai vir para pagar as dívidas do time, né, do clube, para tentar injetar ali dinheiro no clube, mas, cara, é uma dívida enorme, é um vacilo enorme da atual diretoria com os contratos feitos. As contas foram aprovadas, mas essas contas, esse contrato do Neymar não foi nem colocado nesse balanço, foi jogado para o próximo balanço, para o próximo presidente. Quem sabe um próximo outro presidente que não seja o Marcelo Teixeira já vai entrar com uma bomba para ser paga à vista. São quase 60 milhões de reais, se não me engano. Não sei o valor exato, pesquisa aí, tem vários sites aí, o contrato até já foi vazado por inteiro, então eu recomendo que você leia essas matérias. O Diário do Peixe publicou na íntegra o contrato, então vai lá buscar essas informações, né? Se você não acredita em mim, procura Diário do Peixe, tem vários outros canais falando sobre. E o presidente Marcelo Teixeira ele sai com muita força disso, porque as contas foram aprovadas, quer dizer, tudo que ele fez na cabeça de quem votou é válido. E a gente, torcedor, só fica de mãos atadas, a gente não pode fazer, a gente pode cobrar na arquibancada, a gente pode cobrar ali no dia a dia, mas só. Né? Tem alguns vídeos também de alguns torcedores cobrando ali o Marcelo Teixeira na saída dessa votação, o Marcelo Teixeira se esquivando com as perguntas, né, sobre contratos, enfim. Alguns conselheiros se enrolando pra caramba para tentar explicar essa porcaria desse contrato com a NR Sports. Então, alguns poucos mínimos, quase nulos, inexistentes conselheiros que votaram contra não tem voz ativa, não tem força suficiente para tentar derrubar isso.
e a gente fica de mãos atadas, só esperando uma próxima eleição de cartas marcadas, porque o Marcelo Teixeira vai ganhar independente de quem seja. Aí muita gente fala assim, mas o candidato que o Neymar pai apoiar vai ganhar a eleição, o Neymar pai vai ser candidato para ganhar a eleição do Santos. Cara, o Neymar pai, junto com a NR Sport, junto com essa porra desse Neymar, é um dos responsáveis pela situação do clube. Você apoia o Neymar, jogador dentro de campo? Cara, eu também quero que ele entre, que ele destrua, que ele faça gols, mas ele nem entra, ele nem joga. Um perninha do caramba que fica escolhendo o jogo. O Neymar pai, cara, puta de um empresário, inteligente pra caramba, passou a perna no Santos, se aproveitou ali da ingenuidade, quem sabe, do Marcelo Teixeira, para tentar trazer, né, o sonho de todo santista, que era o Neymar. E o Marcelo Teixeira, por sua vez, se aproveitou, né, do momento atual do Neymar, que não tinha condições de jogo lá na Arábia. O técnico Jorge Jesus, que era o técnico dele, falou que não ia contar com o Neymar porque ele não tinha condições de jogo. E aí muito me vem na cabeça a frase da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, né? Um repórter perguntou para ela se ela contrataria, se ela gostaria de contar com o Neymar no time do Palmeiras. Ela disse que o Neymar o Palmeiras não é centro médico, algo desse tipo, né, para contratar um jogador que só ficaria de fora. E tá aí a realidade para quem quiser ver. Então, se você defende o Neymar, cara, argumenta aqui embaixo, comenta, vê se eu tô falando merda, mas abre o olho. Porque o Neymar é um bom jogador ainda, né? Ele com uma perna só, ele é muito melhor do que muitos jogadores, mas se ele precisa estar em campo, se ele não estiver em campo, não vai adiantar nada, né? O Santos só paga salário para ele, o Santos só gasta dinheiro com ele, o Santos só se ferra com contratos milionários sendo feitos para o Santos, com uma grande porcentagem indo para o Neymar. Então essa é a realidade do Santos hoje. Um clube que capta muito dinheiro por causa do Neymar. Aí você fala, mas é justo, né? Se é por causa dele, tem que ter uma porcentagem para ele. Concordo. Mas os contratos são muito mal feitos, né? O Santos é muito arcaico nesse tipo de contrato, é muito incompetente na gestão de contratos do clube. Sendo com o Marcelo Teixeira à frente de... O Marcelo Teixeira não, né? Que é o Marcelinho, né? O filho dele que comanda o Santos. O Marcelo Teixeira é só uma figura ali, só um fantoche. E futuro do Santos, cara, não vejo. Eu vejo com maus olhos o futuro do Santos. Eu não vejo algo bom saindo disso. Eu acho que o Santos vai se afundar cada vez mais, né? Com o Marcelo Teixeira falando, se orgulhando porque estava em 4 competições esse ano, era o Paulista, o Brasileiro, a Sul-Americana e a Copa do Brasil. O Campeonato Paulista ficou para trás, é consequência, tá? Né? Aí não é que nem questão de gestão, tudo bem, não conseguiu formar um time, né? Mas aí o técnico foi incompetente, né? A arbitragem foi ruim, né? Deem as desculpas que forem aí para tentar salvar o Marcelo Teixeira. Na verdade é que ele não conseguiu montar um bom elenco para que o Santos conseguisse disputar o Campeonato Paulista. A gente não pôde contar com o Neymar ali na maioria dos jogos também. E aí tem a Sul-Americana, o nosso principal jogador, né, o nosso perninha Neymar, não vai jogar nessa primeira rodada porque ele está fazendo controle de carga. O nosso segundo principal jogador, que seria o Gabigol, também não vai jogar porque está no departamento médico. Tomás Rincon não vai jogar porque não conseguiu visto a tempo para viajar para essa partida. Então é incompetência atrás de incompetência, seja de quem for, se é do Neymar, se é do Rincon, se é do próprio jogador, se é da diretoria, se é da NR Sports, se isso é nossa. Acho que a gente tem um pouquinho de culpa nisso também, porque a gente está idolatrando uma pessoa, né? Idolatrando um perninha aí que não ajuda o Santos. Ele só quer se ajudar, ele só está olhando para o próprio umbigo e não está fazendo mais nada, que é o Neymar. Eu acho que, cara, dói dizer o que eu vou dizer, mas acho que esse é o começo do fim do Santos. Você pode falar, mas tem chance... Cara, qual a SAF que vai ver para tampar esse buraco que foi feito aí? Eu li não sei aonde, em algum grupo de WhatsApp, alguma reportagem, não lembro, que no Santos o fim do poço tem subsolo. Eu tô começando a acreditar nisso, cara, porque, cara, quanto mais se cava, mais tem coisa errada. E essa votação de ontem na aprovação das contas do Marcelo Teixeira, cara, só
só deu desespero, só deu desânimo em falar do Santos, só deu desânimo em torcer pro Santos, só deu desânimo em torcer para um cara que escolhe os seus jogos. A gente vê isso, pelo menos eu vejo isso com muita tristeza, cara. Você torcer para um time e tá vendo ele se acabar. Talvez uma chance mínima é o Santos virar uma SAF, mudar tudo isso, chegar alguém com dinheiro disposto a pagar todas as dívidas do time, do clube, né? E tentar de alguma forma salvar isso. Sem isso não vejo mais solução para o Santos, porque acho que a votação de ontem decretou a reeleição do Marcelo Teixeira, goste você ou não. Então, nem lembro se eu pedi no começo, mas cara, se você chegou até aqui, muito obrigado. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa história toda do nosso trio aí, né? Marcelo Teixeira, Neymar Pai e o nosso perninha Neymar. E de alguma forma, se você gostou, se inscreve no canal. Se você não gostou, dá o dislike ou dá o like. E é isso aí. Acho que esse tipo de informação deve ser divulgada aí para os demais santistas. Que se dizem santistas, né? Porque é muito fácil a gente torcer para um cara, torcer para um jogador e esquecer que tem um clube por trás, né? Eu torço para o clube, não para uma pessoa isolada. Até o próximo vídeo. Valeu.